Bom, primeiro dente que iremos falar vai ser o incisivo central superior. O incisivo central superior, ele tem uma raiz e um canal. A câmara pulpar desse dente é geralmente muito volumosa, com menor dimensão no sentido vestíbulo palatino e maior no sentido mesiodistal. Apresenta-se dois cornos pulpares e concedendo a câmara com aspecto triangular com base maior para a incisal. A câmara pulpar se apresenta estreita na região incisal e aumenta em direção cervical até chegar ao máximo de seu diâmetro. A raiz dos incisivos centrais superiores se apresenta com formato cônico, sendo que seu canal radicular único, amplo, central e reto. O canal radicular se afila a partir da porção cervical até se tornar constrito, né, no ápice, sendo que o forame apical está localizado próximo a este, podendo se desviar para vestibular ou para palatino. Sua secção transversal é triangular na região cervical e torna-se circular à medida que se direciona para o ápice. Deve-se se considerar ainda que os incisivos superiores apresentam um cíngulo, né, preeminente e, com consequência, observa-se uma projeção dentária na margem cervical palatina do conduto radicular, denominada de ombro palatino, que deve ser removida por meio de desgaste compensatório. E é isso. O incisivo central superior é um dente simples, né, por ter uma raiz e um só canal. O segundo dente que iremos falar é o nosso incisivo lateral superior. O incisivo lateral superior, ele tem uma raiz e o número de canais é somente um também. A anatomia interna desse dente é semelhante do incisivo central superior, porém com diâmetros menores. A câmara pulpar possui forma triangular, com base maior para a incisal, porém de formato mais alongado que do incisivo central, devido à menor dimensão mesiodistal desse dente. A raiz apresenta um formato cônico, ligeiramente achatada, né? E ela no sentido mesiodistal, com canal único em corte transversal. O canal se apresenta mais largo no sentido vestíbulo palatino do que no sentido mesiodistal. No terço cervical, a secção transversal do canal é ovoide, né, que adquire formato circular à medida que avança para o ápice. No incisivo lateral, em virtude da inclinação da raiz para o lado lingual, ela impõe-se muito cuidado, né, no que tange à direção de trepanação para não correr o risco de realização de falso canal vestibular ou mesmo a perfuração, né? Então, assim, realmente tem que tomar mais cuidado por ter essa inclinação no nosso incisivo lateral superior. Bom, o terceiro dente que iremos falar é o nosso canino superior. O canino superior, ele possui uma raiz e um canal. Ele trata-se, né, do dente mais longo da arcada dentária, né? Exigindo, assim, que o dentista tenha uma rigorosa mensuração do canal para atuar em toda a sua extensão. A sua câmara pulpar é a mais volumosa dos dentes anteriores, apresentando um formato de chama de vela e seu diâmetro está no sentido vestíbulo lingual, sendo que o canal ele se afila quando se aproxima do segmento apical, continuando suavemente, né, até o ápice dele. A raiz possui formato cônico, com canal único, amplo e reto, sendo que a sua porção final é fina, alongada, podendo apresentar curvatura do terço apical para a distal, ou ainda tomar direção vestíbulo distal. Nesse dente, o forame apical geralmente se situa no ápice da raiz, podendo estar deslocado para a face vestibular em cortes transversais. Apresenta-se mais extenso no sentido do vestíbulo palatino do que no sentido mesiodistal. A secção transversal é ovoide no terço cervical, tornando-se circular à medida que caminha para o ápice. Como nos incisivos, o preparo do terço cervical
deve ser feito com especial atenção para a remoção do ombro palatino causado pela projeção do cíngulo, né? E é isso, o nosso dente canino superior. Dente que iremos falar agora é o nosso quarto dente, né? Que é o primeiro premolar superior. O primeiro premolar superior, ele apresenta duas raízes e dois canais. A câmara pulpar apresenta grande achatamento no sentido mesio-distal, com dois cornos pulpares, sendo um vestibular e um palatino. Apresenta geralmente duas raízes, bem desenvolvidas, com forma cônica, e dois canais, sendo esses de secção transversal, circular, desde o terço cervical, podem ser ainda observado duas raízes não totalmente separadas, ou uma raiz única e bem larga. Embora ocorra variedade no número de raízes, esse dente geralmente apresenta dois canais radiculares. O assoalho da câmara pulpar pode ser encontrado tanto no terço cervical como médio, o mesmo apical. Importante variação anatômica encontrada nesse dente é a presença de três raízes, sendo duas vestibulares e uma palatina. Sua inclinação no arco é de sétima, no sentido mesio-distal, e 11ª no sentido vestíbulo palatino. E esse é o nosso dente primeiro premolar superior. O quinto dente que iremos falar agora é o nosso segundo premolar superior. O segundo premolar superior, ele possui uma raiz e normalmente um canal. A anatomia da câmara pulpar se assemelha do primeiro pré-molar superior, entretanto, apresenta em geral uma raiz única e um canal radicular, sendo este bastante largo no sentido vestíbulo palatino. Quando da existência do canal único, esse se apresenta fortemente achatado no sentido mesio-distal. O crescimento de parede dentinária na altura do achatamento pode ser tão acentuada de forma a resultar na divisão do canal em dois terminados, porém é em forame único quando da presença de dois canais. Estes podem convergir em único forame ou terminar independentemente. No segmento apical, o canal se estreita abruptamente, afilando-se em direção ao ápice. Não é incomum a observação da presença de ilhas de dentinas, que faz com que esse dente seja tratado como se tivesse dois canais. A procura por dois condutos deve ser sempre adotada, uma vez que sua incidência é de 46,3% dos casos. O forame apical frequentemente coincide-se com o ápice do dente. Bom, e é isso. É um resumo do nosso dente segundo premolar superior. O dente que iremos falar agora é o primeiro molar superior. O primeiro molar superior, ele apresenta três raízes e normalmente 4 ou mais canais. A câmara pulpar é ampla, sendo mais extensa no sentido vestíbulo palatino, com ligeiro achatamento no sentido mesio-distal. Encontram-se geralmente 3 cornos pulpares, sendo 2 deles localizados abaixo das cúspides médias vestibular e palatina, e o terceiro próximo ao centro do dente adjacente, a ponte de esmalte. Esse dente possui normalmente 3 raízes bem diferenciadas, sendo 2 vestibulares e uma palatina. A raiz mesio-vestibular apresenta-se maior no sentido vestíbulo palatino do que a disto-vestibular. A primeira, ela se encontra bastante achatada no sentido mesio-distal, eventualmente ela é reta, sendo que sofre mais variações morfológicas quanto as demais. Quando com 2 canais, as embocaduras se apresentam para vestibular e palatal, terminando ou não em forame único. A raiz disto-vestibular é menos achatada, apresentando secções circulares, podendo apresentar-se reta ou com curvatura paramesial.
A raiz palatina é a mais robusta, apresentando-se o canal mais volumoso. Esse canal, por sua vez, possui secção transversal ligeiramente achatado ou circular. O canal disto-vestibular apresenta secção transversal semelhante à do canal palatal, porém com diâmetros menores. Em 70% dos casos, esse dente apresenta 4 canais radiculares. É um dente bem complexo, né? Mas normalmente apresenta-se 3 raízes e 4 canais ou mais. Bom, o segundo molar superior, ele possui 3 raízes e normalmente 4 canais ou mais também. Esse dente possui uma anatomia bem semelhante, né, àquela observada nos primeiros molares superiores, porém com dimensões menores e raízes mais retas. A maioria dos segundos molares superiores possui 3 raízes e 3 canais radiculares com raiz mesiovestibular, menos complexa que a do primeiro molar. O achatamento mesiodistal da coroa é ainda mais pronunciado nesse grupo de dentes, o que pode levar a maior dificuldade na localização do canal disto-vestibular, pelo fato das embocaduras se localizarem mais próximas à câmara pulpar. Tem forma triangular. Esse dente pode apresentar 3, canais radiculares ou 4 canais radiculares. As raízes apresentam-se menores, separadas, do que no primeiro molar superior, podendo apresentar fusão entre elas, principalmente entre as raízes mesiovestibular e a palatina. Essa fusão pode ocorrer ainda entre as 3 raízes, dando origem a um único canal. Nesse caso, o conduto será bastante amplo nos terços cervical e médio. E é isso, é um resuminho, né, desse nosso dente, que ele é bastante complexo, por ter ou 3 canais ou 4, vai depender muito da anatomia de cada pessoa, mas raiz ele apresenta 3 normalmente, na maioria das vezes. O incisivo central inferior, ele possui uma raiz e o número de canais dele, do incisivo central inferior, é uma também. Trata-se do menor dente da cavidade bucal. Sua cavidade pulpar apresenta-se grande no sentido vestíbulo lingual. E em um canal radicular, que pode ser duplo, a câmara pulpar possui aspecto triangular, porém com dimensões pequenas e bastante achatadas no sentido mesiodistal. O canal radicular se afinula suavemente até chegar ao ápice, e essa constrição pode ocorrer abruptamente de até 3 ou 4 milímetros do ápice, né? No sentido mesiodistal, esse dente é bastante estreito. Em geral, apresenta uma raiz com um canal fortemente achatado no sentido mesiodistal. Esse achatamento pode chegar a bifurcar os 2 canais, vestíbulo e lingual, que quase sempre os canais terminam em forame único, sendo sua secção transversal achatada no terço cervical e ligeiramente circular, à medida que caminha para o ápice. Como nos incisivos superiores, esse dente apresenta ombro lingual, que deve ser removido durante o acesso, né? Essa manobra será essencial quando da ocorrência de 2 canais para a localização de ambos. Então é isso, né? Um pouquinho mais da anatomia desse dente. Um dente pequeno e bem simples, bem tranquilo, o incisivo central superior. Bom, o nosso incisivo lateral inferior, ele possui uma raiz e normalmente um canal, né? Em comparação com o dente anterior, a câmara pulpar e o canal radicular possuem dimensões maiores em todos os aspectos. As características do incisivo central se repetem nesse grupo. Os incisivos laterais apresentam menor incidência dos 2 canais. A inclinação média desse dente no arco é de 0 no sentido mesiodistal e de 10 no sentido vestíbulo palatino. Seu comprimento médio é de 22,3 milímetros. O canino inferior é um dente que possui uma raiz e um canal. Esse dente, ele tem dimensão, né, menores e com maior achatamento na mesiodistal. Ele apresenta normalmente uma raiz
com um canal, podendo apresentar dois canais, ou mesmo duas raízes. Vai depender muito da anatomia da pessoa, mas normalmente ele tem um canal e uma raiz. O excedente, né, a grande dimensão do vestíbulo lingual e o achatamento no sentido mesiodistal podem resultar no aparecimento de ilhas de dentina. A secção transversal é ovoide no terço cervical e circular, à medida que caminha para o ápice. O forame apical ele se abre no ápice, na mesial ou distal. O primeiro molar inferior, ele é um dente que possui normalmente duas raízes e três canais, 3 ou 4 canais. A câmara pulpar, ela apresenta-se mais ampla no sentido mesiodistal, apresentando um formato trapezoidal com base maior para mesial ou ainda retangular, dependendo da existência de 3 canais ou 4 canais, respectivamente. A amplitude entre o teto e o assoalho é pequena. Apresenta-se geralmente duas raízes, sendo uma mesial e a outra distal. Na maioria das vezes, conta com 3 canais, sendo 2 na raiz mesial, mesiovestibular, e a outra mesiolingual. E um canal na raiz distal, achatado no sentido mesiodistal, porém bastante amplo. No sentido vestíbulo lingual, o canal distal localiza-se um ponto do assoalho equidistante das cúspides disto-lingual e disto-vestibular. Dependendo do grau de achatamento, a raiz distal pode conter 2 canais, dentre os quais suplementar e invariavelmente o vestibular, né, que é o disto vestibular. Os canais distais podem às vezes ser transformados em um canal único mediante a limagem do septo que o separa. A raiz mesial desses dentes frequentemente apresenta uma curvatura em semicírculo para a distal, pelo fato de que a raiz mesial apresenta 2 canais. Sua anatomia interna se apresenta usualmente complexa. Esses canais podem possuir comunicação entre si e ainda fusionar em qualquer parte da raiz para terminar em um forame comum ou mesmo em 2 forames separadamente. A raiz distal geralmente possui um canal amplo que se afunila abruptamente a poucos milímetros do ápice radicular. A raiz distal se apresenta geralmente reta, mais curta, porém apresenta com alguma frequência apenas no terço apical uma curvatura paramesial. Quando da existência de 2 canais, eles podem estar separados total ou parcialmente por ilhas de dentina. O primeiro molar inferior, ele ainda pode apresentar-se ao todo com apenas 2 canais, sendo uma na raiz mesial e a outra na distal. Bom, é basicamente esse o resumo desse dente, bastante complexo. O segundo molar inferior, ele possui normalmente 2 raízes e 3 canais. A anatomia desse dente é semelhante à do primeiro molar inferior, podendo apresentar uma fusão parcial ou total de suas raízes, sendo estas mais retas e menos divergentes do que as do primeiro molar inferior. Observa-se que para este dente, entretanto, maior incidência de 2 canais ao invés de 4, como no primeiro molar, sendo nesse caso um canal mesial e um distal. A câmara pulpar apresenta formato retangular e o canal distal é mais amplo do que os canais mesiais. Quando vistos no sentido mesiodistal, né? A raiz mesial, em seu segmento médio, pode ter a forma de rim ou de 8, com canais separados ou confluentes à distal. Tem forma oval. E é basicamente isso sobre o molar inferior, né? O nosso segundo molar inferior. Ele também apresenta 4 cúspides normalmente.